quanto o produto final para essa grande classe consumidora que ela está formando. Isso fez a gente ligar com a ideia do duplo polo, de mostrar isso, falar assim, olha, a China está substituindo outras economias, mas ela também está promovendo, via importação, esse efeito de transbordamento. Bom, então agora eu vou falar um pouco sobre o método utilizado. Então, para atender os objetivos, quais sejam observar quanto a China, através das suas importações, conseguem estimular outras economias, a gente utilizou o método de análise insumo-produto, que permite observar as relações não apenas internas à estrutura produtiva chinesa, mas também a sua relação com o resto do mundo. Então, tendo em vista que nós temos que, para produzir um setor, ele demanda insumos intermediários internos, insumos intermediários externos, ele paga imposto e remunera o fator de produção. Da mesma forma, esse mesmo valor bruto da produção, ele pode ser empregado no consumo intermediário ou pode ser demandado como consumo das famílias, gastos do governo, investimento e exportações. Então, da mesma forma ali, apenas colocando numa equação, o valor bruto da produção ou a demanda final total de um setor, ele pode ser constituído pela demanda intermediária, consumo, gastos do governo, investimento e exportações. A partir, então, do consumo intermediário, da matriz de consumo intermediário, que é a matriz E, a gente consegue construir uma matriz de coeficiente técnico A, sendo que cada elemento A e J, ele me dá o quanto um dado setor J, para produzir uma unidade monetária, demanda de forma direta de insumos do setor I. Então, simplesmente reescrevendo essa relação, nós chegamos aos termos matriciais, que é AX mais Y é igual a X. Sendo o Y aqui é a demanda final total, só que agregada. No entanto, o que a gente quer observar é a relação externa da China. Então, a relação de compra e venda da China com outros parceiros ou outros países. Então, o que interessa para nós aqui seria observar a matriz de importação, que ela vai na mesma ideia do coeficiente técnico A. No entanto, nós fazemos um coeficiente técnico para importação. Então, cada elemento dessa matriz, ela me dá o quanto um setor J, para produzir uma unidade monetária, demanda de forma direta de importação de um dado setor I. Mas ainda, como foi falado na introdução, a gente quer dividir o efeito. Então, nós queremos saber qual que é a parcela da importação demandada pelo setor J, sendo que esse insumo vai ser utilizado no processo produtivo e o produto final desse setor vai ser destinado à exportação. Então, a única diferença aqui é que, ao invés de colocar o agregado, o vetor agregado de demanda final, a gente coloca apenas o vetor de exportação. Além disso, a gente quer observar ainda a origem dessas importações para a gente conseguir observar quais são os impactos e aonde esses impactos estão ocorrendo. Então, aqui o L está representando a origem dessas importações. Então, aqui a gente tem a demanda total da China proveniente de um país L, que será utilizado no processo produtivo chinês e esse bem final será destinado à exportação. Então, dividindo cada elemento por E, nós chegamos a um vetor final D, e cada elemento D me dá a demanda direta e indireta por importação de um dado país L, proveniente de um país L, para atender a demanda final que será destinada à exportação. E o mesmo efeito a gente olha faz a mesma coisa, porém utilizando a demanda final excluída as exportações. Então, aqui o F seria consumo, gasto do governo e investimento. Então, teríamos aqui o total de importação da China, que será proveniente de um país L, que será utilizado no processo produtivo chinês, e essa produção será destinada a atender o consumo interno. As fontes de dados utilizamos a matriz de insumo-produto de 2011, disponibilizada pelo WIOD. Ela é composta por 35 setores, no entanto, nós focamos apenas nos setores industriais. São 7 regiões e nós optamos por utilizar apenas 4 como interesse de trabalho. E os blocos analisados serão o Bright, o NAFTA, Leste Asiático e Zona do Euro. Sobre esses blocos, a gente utilizou eles
dessa forma aí, como está apresentada, porque era a maneira como a matriz ela agrega esses países. Como a WAD forma esses blocos. Bom, em termos de resultado, além disso, a gente não foi agregado, a gente só classificou os setores em termos de tipo de tecnologia. E a gente vai apresentar os resultados nesse sentido. Então, quais setores compõem, aqui no caso, a tecnologia intensiva em recursos naturais, dos setores que estavam disponíveis na matriz, era a indústria extrativa, alimento, bebida e tabaco, coque, petróleo refinado e combustível nuclear, e outros minerais não metálicos. O gráfico à direita, à esquerda para vocês, né? Ele está representando o quanto que a China, ao produzir em algum desses setores, ela demanda de importações de cada um desses blocos para atender as exportações. E o gráfico para o lado de cá está mostrando quanto que a China, para produzir, visando atender a demanda doméstica, ela demanda de importação de cada um desses blocos. Aí eu vou falar os principais resultados que a gente observou, no sentido assim, quais seriam os setores importantes quando a China está produzindo para atender as exportações? Quais serão os setores que são maiores que a média? Desculpa, em vermelhinho está a média. Seria a média desses setores para cada bloco. É a média só dos setores que compõem ali a mesma tecnologia para um bloco. Então, a gente estava olhando o impacto de quanto que é maior, quanto que cada estímulo desse é maior que a média. E aí os resultados vão no seguinte sentido. Quando a China está produzindo na indústria extrativa, ela consegue estimular, promover transbordamento para todos os blocos econômicos quando ela está atendendo as exportações. Quando ela produz no setor de outros minerais não metálicos, ela estimula, de forma maior que a média, todos os blocos econômicos também, quando ela está visando atender a demanda doméstica. Mas qual foi o principal setor que chamou atenção? É o setor de coque e refino de petróleo, que ela estimula de forma bem avançada, bem alta, o Bright, principalmente quando está atendendo a demanda doméstica. O resultado seria assim, para cada dólar que a China produz nesse setor, ela importa do Bright 2,56 para atender a demanda doméstica dela. Com relação a essa tecnologia, o outro resultado que seria para destacar seria o setor de alimento, bebida e tabaco, que não é um setor relevante em termos de consumo intermediário, mas ele é um setor relevante para a China em termos de importação como bem final. Então, ele não está aparecendo aí de forma importante como consumo intermediário, mas ele é um setor que as famílias demandariam. Na tecnologia intensiva em trabalho, os setores que compõem são têxteis, produtos têxteis, indústria calçadista, madeira, produtos de madeira e cortiça, e outras manufaturas e reciclagem. O setor mais importante, tanto para atender quando a China atende a demanda doméstica quanto externa, é o setor de madeira e produto de madeira. E ali, quando ela está atendendo a demanda externa, vai ser o setor de têxteis, estimulando o leste asiático de forma maior que a média. Mas essa tecnologia é uma tecnologia que a China ela não consegue promover grandes transbordamentos. Dá para a gente ver pelas escalas dos gráficos que não é tão alto como a gente estava vendo com recursos naturais. E a nossa conclusão para isso seria porque a China ela conseguiu desenvolver uma cadeia integrada, mesmo porque esse setor é um setor que esses setores eles dependem de mão de obra de baixa e média qualificação. É uma coisa que a gente sabe que a China já tem até de mais alta qualificação. Então, a gente chegou à conclusão de que não é algo tão relevante. Quando ela aumenta a sua produção, ela não consegue promover um transbordamento tão elevado. A única ressalva aqui seria, por exemplo, a indústria calçadista. A gente tem uma limitação de países disponibilizados pela WAD, porque se a gente tivesse, por exemplo, o Vietnã disponível lá, talvez a gente estaria vendo a China promovendo um transbordamento em todos os setores aqui dessa tecnologia, mas principalmente aí nessas indústrias. Mas não é um país disponibilizado pela matriz. Bom, agora quanto à tecnologia intensiva em escala, ela é composta pelos setores de celulose, papel, impressão e publicação, química e produtos químicos, plástico, borracha, metais básicos e metais fabricados e equipamentos de transporte.
Nessa tecnologia, o que a gente observou principalmente é que os blocos mais estimulados pela produção chinesa é o leste asiático, NAFTA e o BRITE. No entanto, o que se destaca aqui seria o setor de celulose, papel, impressão e publicação, no seu estímulo em relação ao NAFTA, tanto quando ela produz para atender a demanda externa, quando ela produz para atender a demanda doméstica. Então, aqui, para cada dólar exportado pela China em relação ao setor de celulose e papel, as importações do NAFTA se elevam em 26 centavos de dólares. Enquanto quando a China eleva a sua produção em 1 unidade de dólar nesse setor, só que agora para atender a demanda doméstica, as importações provenientes do NAFTA se elevam em 1 dólar e 80 centavos. Então, o estímulo desse setor ao NAFTA é muito elevado. A mesma observação se faz em relação ao setor de metais básicos e metais fabricados, em relação ao BRITE agora, porque para cada unidade de dólar exportado pelo BRITE, as importações provenientes desse bloco se elevam em 24 centavos de dólar, enquanto quando a demanda final chinesa interna se eleva em 1 unidade de dólar, as importações deles se elevam em cerca de 1,40 centavos, 1 dólar e 40 centavos. Então, o que vemos, o leste asiático também é bastante influenciado, no entanto, não existe um setor que se destaca muito, é mais uniforme a demanda de importação em relação a essa tecnologia. Por último, nós temos os setores diferenciados. Nesse caso, o que a gente vê é que o principal bloco é o leste asiático, basicamente o único bloco influenciado pela produção chinesa nessa tecnologia é o leste asiático, com enfoque nos equipamentos elétricos e ópticos, quando ela está produzindo para atender a demanda doméstica. Então, para cada dólar produzido por esse setor para atender a demanda interna, as importações provenientes do leste asiático se elevam em 22 centavos de dólar. Bom, aqui a gente apresentou as médias dos setores, que é essas que estão no meio da tabela, que é a mesma que estava ao longo dos gráficos. E a média da economia, que ela foi feita considerando todos os setores junto, não seria a média da média, é a média de todos os setores. E eu vou destacar só as principais coisas que a gente observou. Primeiro, o bloco mais estimulado é o BRITE, seja quando a China atende a demanda doméstica ou a exportação, olhando para a média da economia. O transbordamento parece ser o mesmo da China para o NAFTA e para o leste asiático, mas tem uma diferença aí das tecnologias. Então, você tem quando a China produz em tecnologias intensivas em escala, ela consegue estimular os dois, tanto o NAFTA quanto o leste asiático. Mas a tecnologia diferenciada já estimularia muito mais o leste asiático. E outra questão seria que o setor baseado em... É aqui? Que coisa? O setor baseado em recursos naturais, ele é sempre alto quando a China está atendendo a demanda doméstica. E o setor de intensivo em escala também. Ou seja, são setores que, quando a China está produzindo, ela consegue carregar, estimular todos esses blocos econômicos, inclusive a zona do euro, que é uma zona que a gente observou ao longo dos gráficos que não tinha grandes estímulos. Agora, começando as nossas considerações finais, mas agora recapitulando aquilo que nós encontramos. Então, a tecnologia intensiva em recursos naturais, a China tem uma ampla capacidade de transbordamento externo, principalmente para o setor, em relação ao setor de petróleo e combustível nuclear, em relação ao grupo de países do BRITE. A tecnologia intensiva em escala, os principais blocos estimulados são o NAFTA e o leste asiático, principalmente no que se refere ao setor de celulose e papel. E o BRITE, quando a gente olha para os setores de metais básicos e metais fabricados. Tecnologia intensiva em escala, como foi mostrado, é o setor de madeira e produtos de madeira, que tem maior impactos externos. No entanto, devido à própria integração produtiva interna, a gente é coerente que nós que nós encontremos esse resultado, dado que os transbordamentos gerados por esses setores se limitam ou beneficia apenas a economia interna. E a tecnologia diferenciada, então, o principal bloco estimulado por essa produção é o leste asiático,
quando olhamos para o setor de equipamentos elétricos e ópticos? Bom, aí, como aspectos gerais, a gente conseguiu observar que aquela ideia de duplo polo, ela realmente acontece. A China realmente está conseguindo gerar estímulos para além da fronteira nacional, no sentido de que, se ela consegue estimular, quando ela produz essas importações, ela estaria gerando emprego e renda para além das suas fronteiras. Num processo em que ela se integrou, né, essas empresas produtivas que foram para lá na década de 80, ela conseguiu se integrar, conseguiu ganhar competência em alguns setores, e aí, substituindo alguns países, e ainda assim ela consegue gerar transbordamentos. A gente não fez nenhum juízo se os setores que ela substituiu e os setores que ela estimula, a gente não conseguiu captar esses efeitos, provavelmente são setores diferentes, mas ela está conseguindo gerar emprego e renda. Bom, a gente teve algumas limitações. Uma, já falei aí, que é a disponibilidade de países. A outra é que a gente está reconstruindo esse trabalho, porque quando a gente fez o último dado disponível da matriz mundial era para 2011, agora a gente já tem para 2014, então a gente está refazendo esses cálculos. E tem uma limitação de aspecto metodológico. Em relação ao aspecto metodológico, é a questão de que todos os impactos que nós fizemos em relação, quando a China está exportando uma unidade monetária ou quando ela está atendendo a demanda interna, a questão é que, pela existência dos coeficientes técnicos fixos, todas as considerações que nós fizemos se limita à estrutura produtiva daquele ano. Então, a gente não pode replicar isso para o ano seguinte sem saber qual que é a estrutura de demanda, a relação mesmo da China com esses outros países, a relação de compra e venda de insumos. Então, seria mais essa limitação em relação ao método utilizado, e também a gente não conseguiu olhar isso em perspectiva de tempo, né? A gente fez específico para o ano de 2011. É isso. Baseado na teoria do Keynes, que a gente viu aqui no capítulo 17 da eficiência marginal do capital, essa inspiração do Minsky, do Davis, de trabalhar com esse modelo, que segue uma abordagem, uma tradição bem diferente, de enfatizar os elementos de incerteza, das expectativas, do papel da confiança nas expectativas para a determinação do investimento. E assim a gente acaba tendo um contraste aqui de duas explicações para a teoria do investimento. Uma com o investimento explicando o crescimento da economia, explicando o ciclo da economia pela sua estabilidade, e outro
que o investimento ele vai seguir uma trajetória dos gastos autônomos que não têm uma capacidade, como no modelo do multiplicador, que propõe explicar, portanto, a taxa de investimento, que até o Kleber mostrou ali como ela muda ao longo da história da economia brasileira recente. Em patamar baixo, ela se eleva nos anos 50, 60, 70 e depois ela declina novamente. A gente tem explicações distintas para esse fato estilizado, que eu quero explicar. Como a taxa de investimento se relaciona com o crescimento da economia. E sobre o caso da economia chinesa, o crescimento da economia chinesa e o impacto nos outros países, além do impacto do desenvolvimento da estrutura produtiva e de geração de emprego e renda nesses outros países, tem um impacto também, isso, por exemplo, pode ser mostrado em próximas aulas do modelo evolutivo, por aliviar a restrição externa dos outros países. A China, ao ser um polo exportador por si só muito grande, ter acesso muito grande a dólar, a divisa chave internacional, ela é capaz de, ao crescer, gerar demanda para os outros países e aliviar a restrição externa desses outros países. Então, ela proporciona o crescimento desses países por dois mecanismos, né? Não só da demanda agregada, mas pelo alívio da restrição externa, que permite que por outros gastos, por políticas política econômica desses países, eles possam aproveitar essa folga proporcionada pela demanda chinesa. Bom, a partir daí, se alguém da plateia gostaria de fazer perguntas, acho que a gente pode coletar as 3 perguntas e depois respondendo em bloco. Rafael, Rodrigo, mais alguém? Da mesa, desculpa. Da mesa, se alguém da mesa quiser fazer uma pergunta, por favor, fique à vontade. Pessoal, parabéns pela apresentação, eu gostei dos papers. Eu queria fazer 2 perguntas. Na verdade, uma pergunta para o paper do Kleber, né? E outra para o Leandro. Leandro, né? Se eu não errei, não. Obrigado. Então, Kleber, só uma coisa. Na verdade, eu devia ter anotado as dúvidas, porque, enfim. Mas, com relação... um comentário rápido sobre aquela relação que você tem, por exemplo, ainda na parte teórica do trabalho, sobre os sinais, as possíveis derivadas dos determinantes do investimento. Você coloca que acho que o último componente, que era o E, que era, na verdade, qual que era a definição do E? Era a quantidade de empréstimos, se não me engano, do BNDES. O E é o número de firmas que têm acesso ao financiamento, que no modelo econométrico a gente usou como proxy o desembolso do BNDES. Ah, tá. Mas aqui é a quantidade de crédito, então, que a firma sim, toma. Sim. Então, que no seu caso tem um sinal positivo, né? E aí... Isso. Então, o que eu queria dizer é só o seguinte, porque a quantidade de empréstimo que a firma toma, o estoque de dívida da firma, não necessariamente ele vai ter um impacto positivo sobre o investimento, porque você pode ter também um impacto negativo, do ponto de vista que quando a firma paga o serviço da dívida, ela paga o serviço da dívida, ela paga sobre um determinado estoque de capital ou de empréstimo que ela tem, de dívida.